Olá, bom dia. Eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica, especialista no resultado de você fazer massa muscular na academia, começando a ver esses resultados em 2 meses. Vamos lá. E aí, o tema de hoje para nossa live é o primeiro passo importante para você construir seu músculo. Bom dia, Isa. Bom dia a todos. Bom dia, Fernanda tá aqui, Fernanda Fadel, nutricionista, e ela vai perguntar, eu vou responder, pra gente fazer uma live bem legal hoje. Isa, qual o primeiro passo para construir massa muscular? Massa muscular. Então, as pessoas pensam que o primeiro passo para construir massa muscular é ir lá e fazer um treino bem bombadão, né? E na verdade não. Não adianta, Fernanda, você arrumar um pedreiro super top para vir construir sua casa, mas quando ele chega para construir essa casa, você não comprou os materiais de construção. Então, o primeiro passo que a gente tem que ter para construir massa muscular é a matéria-prima de músculo, é entender o que você precisa dar para o seu organismo para ele conseguir fazer essa massa muscular, né? Então, e aí sim, a academia. Então, junto com o pedreiro top para construir nossa casa, nós temos que ter bons materiais de construção. Nós precisamos de várias substâncias para fazer massa muscular. Não é só você ir lá e fazer academia. Às vezes, o seu organismo, ele não tem essas substâncias e a gente precisa entender bem quais são essas substâncias se você quer ter sucesso em fazer músculo. Às vezes, você até faz músculo, mas você começa a sentir dores, você de repente leva mais tempo do que o necessário para isso. O que é mais importante para construir músculos? A matéria-prima ou exercícios regulares na academia? Então, aí é onde a gente tem que entender que a gente precisa para fazer músculo, com certeza, de estar na academia de forma constante, mas nós precisamos da matéria-prima. Se você perguntar assim para mim, qual que é o mais importante? A matéria-prima de fazer músculo, para realmente você conseguir fazer músculo, ou exercício constante na academia? Os dois, tá? Mesmo que você faça um exercício, um treino bem puxado e faça músculo, se não tiver a matéria-prima de músculo, tá? Você forçou, teu corpo pegou lá da onde não tinha e fez o músculo. Tá? Tem gente que nem consegue fazer o músculo direito, mas tem gente que ainda consegue, mas depois, se você para o treino, poucos dias você perde todos os músculos de novo. E todos aqueles músculos viram gordura mesmo, bola de gordura. Então, a gente precisa começar a academia, mas junto entender como é que está o seu organismo e o que a gente precisa suplementar, tá? De nutrientes específicos de fazer músculo, para você daí poder, suplementando esses nutrientes, você ter bons resultados, eficientes, rápidos e duradouros, que todo resultado ele tem que ser eficiente, rápido e duradouro. No caso nosso, começa a partir dos 2 meses, não é isso? Sim, a partir dos 2 meses, às vezes antes, Fer, mas até para aquela pessoa de metabolismo muito lento, em 2 meses ele já começa a ter eficiência, rapidez e consistência. Isso é a média, né? Esses 2 meses. Sim, é a média. Tem gente que em 15 dias, eu tenho paciente que 1 semana viu muita diferença, né? Então, é isso que a gente procura, né? Todo mundo que vai para academia, ele quer ter uma eficiência, uma rapidez e uma consistência, né? Uma durabilidade do músculo, vamos falar assim. Né? Tudo que você constrói com uma matéria-prima fraca vai ser uma coisa fraca, que qualquer coisa vai se desfazer. Tudo que você constrói com uma matéria-prima boa, né, você tem consistência, né? Então você não vai perder esse músculo qualquer parada que você tem na questão de exercícios, né? Uhum. E as proteínas para fazer músculos são iguais para todos os tipos de sangue? Não, Fer. Tipo, sangue A, por exemplo, ele precisa muito de nutriente vegetal para fazer músculo, tá? O sangue A, a proteína animal, ela intoxica o organismo da pessoa. Ela não vai para o músculo, ela só intoxica. Então, uma pessoa de sangue A,
Até a proteína do sangue A é muito diferente do sangue O, né? Então, a proteína do sangue A, tá? Para você ter uma ideia, ela é uma proteína bem vegetal. O corpo dela metaboliza mais a proteína vegetal, então ela precisa de muita proteína vegetal para fazer massa muscular. E se for usar proteína animal, é ovo, é peixe, né? E pouco frango, né? Sangue B, por exemplo, não pode usar frango como proteína e nem excesso de carne vermelha, né? O AB também. E o O, ele precisa de proteína de boi mesmo. Ele pode ter peixe, frango, mas ele precisa de boi, entende? Então, é muito diferente o metabolismo, tá? De proteína de um e de outro. O A, por exemplo, se for usar o whey protein, tá? O O não é muito legal usar a base de leite. O O tem alergia à proteína do leite. No caso, então, whey protein. O whey protein de leite é legal ele usar uma proteína à base de ovo, por exemplo. Entende? O O é preferível. O A é preferível usar proteína, por exemplo, o A ou AB, à base o B já pode do leite, tá? O suplemento do B pode ser a base do leite, da proteína do leite, tá? Agora, o suplemento do A, ele tem que ser a base de vegetais, então da ervilha, de arroz. Então é muito diferente o suplemento para um tipo de sangue do que para outro tipo de sangue. Para o AB? Para o AB é legal o vegetal também. O vegetal e o do leite dá para o AB. Sabe? Então é muito diferente, tanto na alimentação quanto na suplementação. É muito diferente de um tipo de sangue e de outro tipo de sangue. O que para um é super benéfico, vai direto para o músculo, para outro intoxica só e não vai tanto no músculo. Então a gente precisa saber bem certinho isso para ter o melhor proveito daquilo que você está investindo. Porque se investe muito dinheiro em academia, muito dinheiro em suplementação, mas tem que ser a suplementação certa combinando com o seu metabolismo, não adianta ser diferente, né? Antigamente, quando eu ia na academia, eu sou sangue O, e me aconselharam a tomar whey protein. Eu tomei um monte. E não deu resultado. Não deu. Tá? Você não fez massa muscular. Né? Então é isso que a gente precisa entender. A gente precisa sim do exercício. Mas a gente precisa da matéria-prima correta para o nosso metabolismo, para daí o exercício funcionar. E quais os nutrientes necessários para ganhar massa muscular? Então, Fer, nós precisamos de proteína, de aminoácidos e de algumas vitaminas e minerais, tipo complexo B, né? Tipo cromo, zinco, magnésio. Tem alguns minerais e algumas vitaminas que nós precisamos para fazer massa muscular, que são importantíssimos. E nutrientes que a gente, quando pede para a pessoa fazer um exame, para a gente ver como é que tá aquilo, tá tudo baixo. Nós precisamos de ferro para fazer massa muscular, né? Então, o que acontece? Tipo, a nossa insulina tem que estar regulada para fazer massa muscular. Sem insulina, não entra o nutriente do músculo no músculo, por mais que você dê. Você toma whey protein, mas se a sua insulina se você tiver resistência à insulina, né? Ou se você tiver a insulina muito baixa, o nutriente do músculo, o whey protein que você comprou lá e tomou, não entra no músculo. Aí a pessoa fala, mas para mim não funciona. Não é que para ela não funciona. O metabolismo dela precisa ser corrigido para aquilo funcionar. Então a gente precisa fazer exames para saber como é que tá todas essas taxas, como é que tá o funcionamento do seu organismo, do seu metabolismo, para você conseguir suplementar a coisa certa para o seu organismo. Porque também, se você já tiver excesso e você tomar a suplementação daquilo, se você já tiver proteína no rim, você tomar whey protein, pode ser vegetal, animal, de qualquer jeito, você vai ter problema. Se você você vai ter parada renal. Se você tiver excesso de B12, complexo B é importantíssimo para fazer massa muscular, ou excesso de ferro, e você tomar esse suplemento, você vai ter cirrose por causa disso.
né? Então a pessoa tem que mesmo ir lá, ter uma lista de exames específicos para academia, de suplementos importantes para você fazer academia com o seu metabolismo de forma correta, para você ter o resultado que você quer e você manter o seu resultado. Porque às vezes a pessoa chega, né, a gente fala que chegar é difícil, mas manter é tão difícil quanto, né? Tão trabalhoso quanto, não é só fazer, é manter, né? E com a matéria-prima fraca você não consegue manter, né? E você pode chegar lá mais rápido e conseguir manter de forma mais suave, não precisar de tanto esforço para manter, se você tiver os nutrientes certos de músculo. Então, o processo é o seguinte: a gente precisa da insulina para colocar o nutriente lá no músculo, mas a gente precisa do aminoácido para fazer o processo de insulina, mas precisa dos minerais e das vitaminas para absorver os aminoácidos, para fazer o processo da insulina para entrar o nutriente no músculo. Então, é um processo que o corpo precisa fazer, e a gente precisa de todos esses nutrientes para poder, então, construir de forma correta seu músculo. Então, a gente precisa de tudo isso, não é só ir lá e fazer exercício. Se falhar um nutriente, atrapalha toda a reação em cadeia, até porque precisa do cromo. O cromo é um dos minerais principais para a insulina funcionar direito e você absorver nutriente de músculo, até o whey protein que você está tomando lá, né? Quem que faz exame para saber se o cromo tá é o suficiente ou não no corpo? E uma coisa, Fernanda, que nós vamos fazer uma live específica disso, que as pessoas não entendem, que elas precisam entender o quanto o sono é relevante para fazer massa muscular, para construir tecido, sabe? Tem gente que fala assim, se não dormir direito dá ruga, envelhece mais cedo. Porque a pele é um tecido, o músculo é um tecido. E todos são tecidos que o corpo precisa construir, entende? E o princípio ativo de construir tecido é o mesmo para músculo, para pele, né? Então, o sono é 60% de fazer massa muscular. Se a gente não tiver um sono de qualidade, aí a pessoa fala assim, não, mas eu durmo 8, 9 horas, eu não acordo no meio da noite, mas acorda cansada com vontade de continuar dormindo, então não teve sono de qualidade. Eu falo que sono de qualidade, você acorda com uma super memória, uma super concentração, com a autoestima lá em cima, você acorda sorrindo, parecendo que viu o periquito verde, com vontade de viver aquele dia. E a hora que o dia raia, você abre o olho, você quer levantar da cama. Na hora, não quer ficar lá, virando pra cá, né? Fazendo o efeito chapa, né? De hambúrguer, né? Vira pra lá, vira pra cá, vira pra lá, vira pra cá, né? Então a pessoa tem que entender que o sono é 60% de você construir seus músculos, de tudo no seu organismo, principalmente construir tecido, de fazer massa muscular. Tem que dormir bem. Tanto que a ON, que é uma linha de suplementos, ela tem a melatonina, porque esses hormônios são importantes para a absorção desses nutrientes de músculo, vamos falar assim. Triptofano, melatonina, né, são importantes. Serotonina é uma cadeia, né? Então o cérebro tem que estar super tinindo e a gente precisa dormir para isso, né? Para comandar lá o metabolismo do nosso corpo, né? Isa, qual o papel do carboidrato no ganho de massa muscular? Então, Fer, às vezes as pessoas têm que entender. Dá para fazer uma dieta com restrição de carboidrato, né? Uma low carb, beleza, mas não pode faltar o carboidrato bom, vamos falar assim, tá? E você tem que ter uma absorção correta desse carboidrato também, tá? Ele tem que ser digerido de forma correta para você aproveitar ele no ganho de massa muscular, tá? O carboidrato excita a produção de insulina. E lembra, nós acabamos de falar, nós precisamos da insulina para colocar o nutriente de músculo dentro do músculo e você conseguir lá com os exercícios ganhar seu músculo, né? Então, e ao passo que você ganha o músculo, você perde a gordura, é automático. Ganhou massa magra, você perde gordura. Então, o que acontece? Acontece que você precisa da insulina, né, para isso. E aí o carboidrato, ele excita
a produção dessa insulina. Só que aí, Fer, a gente precisa de carboidratos bons, tipo frutas, né, que tem o açúcar bom, a frutose, né, que ativa a insulina. Nós precisamos das raízes, tipo mandioca, né, nós precisamos da batata doce, que aliás é remédio pro ó, né, batata doce para sangue ó é perfeito para fazer, né. Então a gente precisa dos carboidratos bons e não de carboidrato farinha de trigo, né. O sangue ó, por exemplo, o sangue ó mina o músculo se ele comer pão até integral. Tá? Ele mina o músculo, porque ele faz acidez, e a acidez, ele forma lactato no músculo, tá? E aí você mina seu músculo, tá? Se o músculo tiver ácido. E a farinha de trigo até integral para o sangue ó, por exemplo, ele, aliás, para todos os tipos de sangue, nenhum tipo de sangue, se você for ver, pode farinha de trigo, tá? Principalmente as nossas farinhas de trigo que a gente tem agora à disposição, que é o transgênico, tá? Então, nosso corpo não vai digerir bem o trigo. Então, nós não podemos comer carboidrato, desses carboidratos à base de farinha, tá? Ou à base de açúcar, né? A gente precisa de carboidrato à base de frutose e à base de raízes, carboidratos bons. Tá? E aí também, né, Isa, não é porque é fruta que é qualquer uma para qualquer tipo de sangue. Aí tem que ser a fruta para o seu tipo de sangue. Tipo, o sangue ó, ele quer repor vitamina C, é uma vitamina muito importante, né? Ele tem que usar goji berry, cranberry, esse que tem vitamina C, não laranja ou limão rosa, né? Tem outros tipos de sangue que já pode a laranja, né? Aí é a mesma coisa, o ó, não pode milho como carboidrato, o milho é um excelente carboidrato. O ó não pode, mas o pro A é remédio. Então, um carboidrato top pro ó, um exemplo aqui, bem básico, é batata doce, por exemplo, para academia. Pro A é milho. Pro B e o AB. Ah, não vou lembrar agora, que são sangues que são mais raros e a gente não lembra. Mas nós vamos fazer uma live específico com alimentos para cada tipo de sangue para fazer músculo, tá? Vamos fazer uma live sobre isso, tá? Então, alimentos específicos para cada tipo de sangue para fazer massa muscular, tá? Específico. E também, Isa, já definindo a questão de cada carboidrato para cada tipo de sangue. Se for fruta também não adianta comer a fruta para o seu tipo de sangue qualquer horário. Ou seja, não pode ser junto com a comida, daí tem as combinações também. Então, gente, a gente precisa só aprender esses macetes, são macetezinhos, sabe, importantes, que às vezes é uma coisinha dessa ou outra que está impedindo você de chegar no seu objetivo com mais presteza, com mais rapidez, com mais eficiência, né? Então a gente precisa ter esses entendimentos, né? E você tem alguma consideração? Tá, a gente precisa então, tá? Entender que fazer músculo, tá? Tem a ver com o treino, sim, que também são diferentes os tipos de treino, tá? Para cada tipo de sangue, cada tipo de metabolismo, tá? E tem metabolismos diferentes, Fer, que tem que ser regulado, tá? Para que a gente possa ter eficiência no ganho de massa muscular. Mas o principal que a gente veio falar aqui hoje é a matéria-prima. Então a gente precisa mesmo medir, tá? Mensurar. Vai começar a academia, a gente precisa mensurar qual o nutriente que a gente já tem, qual nutriente que está regulado, qual nutriente que está faltando no nosso corpo, e a gente precisa regular. Então, tipo, outro nutriente importantíssimo para você fazer massa muscular, outra substância, não é nutriente, é a testosterona, por exemplo, né? Mas também existe uma substância que a gente precisa ter no nosso corpo, que é o HSPG, que é para absorver essa testosterona. Então a gente tem que medir como que tá a testosterona. Ah, mas minha testosterona tá boa. Mas a sua absorção de testosterona também tá boa?
A gente precisa medir, né? Ah, quero fazer bastante músculo, vou fazer um treino pesado, né? Até o CrossFit, que tem muito na academia hoje, né? Que são treinos mais pesados. Então, a gente precisa monitorar, mesmo que quando você vai entrar, você faz lá a lista de exame, tá? Ah, não, esse aqui tá bem, esse aqui tá bem, esse aqui tá bem. Você começou um treino que não era do seu dia a dia, um treino mais puxado, um treino mais forte, né? Tô indo pra academia fazer bastante aeróbico, né? Bastante musculação, eu preciso, né, de nutriente para isso, né? Se você anda mais com o seu carro, você precisa de mais combustível, se você anda menos, precisa de menos. Então é isso também que as pessoas têm que entender, né? Quanto mais você gasta, mais você tem que repor. Às vezes, você tem seus nutrientes em equilíbrio, Fer, porque você só ia para o escritório, trabalhava, ia de carro para casa, não fazia muito exercício. Se fazia era uma caminhada, coisa pouca, né? Então você tem seus nutrientes equilibrados, fez lá um exame, tem seus nutrientes equilibrados, beleza. Mas você gastava um tanto que só a sua alimentação já repunha esses nutrientes, né? Aí o que acontece? Você começa a fazer uma academia mais puxada, porque você quer fazer massa muscular. Então você vai fazer uma academia mais puxada. Não tá no seu dia a dia aquilo. Você tá gastando mais. Então você tem que monitorar, tá? Dali um mês, por exemplo, tá? Para ver se só a alimentação que você já fazia, que seus nutrientes já estavam certos, você conseguiu manter, né? Ah, não, baixou agora, né? Que eu comecei a gastar mais, tô comendo a mesma coisa, tô gastando mais. Então, é isso que as pessoas têm que entender, Fer. Quanto mais você gasta, mais você tem que repor. Você não pode pensar que você vai, com o mesmo tanto de nutriente de você fazer pouca coisa no seu dia, né, pouco esforço físico, você vai conseguir, né, fazer um monte de esforço físico agora diferente e com o mesmo tipo de alimentação você vai manter seus nutrientes, não vai? Isso, o que acontece então com aquela pessoa que já a alimentação não era o suficiente e agora ela tem um exercício a mais na vida dela? Ela vai ter que medir mesmo o que ela, né, tá faltando nela. Isso a gente faz com exame de sangue, né? Vai ter que medir isso e vai ter que suplementar o que tá faltando. E monitorar, a princípio eu aconselho sempre a pessoa monitorar uma vez por mês, tipo por uns 3 meses, porque ali já vai mostrar o que vai baixar, o que não vai baixar, mas cada 6 meses tá monitorando, tá suplementando e monitorando, né? Ah, não, agora, tipo, tô com falta de B12, por exemplo. Ah, não, agora eu cheguei lá na B12, por exemplo, né? Então, para a suplementação de B12, porque chegou no nível, não pode ultrapassar o nível, senão também machuca o organismo. Ah, tá. Então, dali 3 meses, eu vou medir a B12 de novo, para ver, porque agora eu parei de suplementar, porque chegou, né, eu tô fazendo exercício, tudo, ele chegou no nível. Então, eu parei de suplementar. Então, daqui 3 meses eu meço. Ah, baixou de novo. Então, eu vou suplementar de novo. Mas levando em consideração que nós não temos essa cultura de acompanhar nossos exames, a pessoa já está com baixo nível de nutrientes. Sim. E ela não sabendo, começa exercício físico, qual a consequência que esses exercícios vai ter por ela? Vai romper músculo, vai romper ligamento. Às vezes ela até ganha o músculo. Eu tenho vários pacientes que têm musculão, mas aí começa a dar bursite nos braços, tá? Começa a ter um monte de problema, dor na coluna, tá? E assim, só da gente suplementar a pessoa, ela continua o mesmo treino sem problema mais. A gente corrige o que ela veio buscar aqui no consultório e depois ela consegue continuar o treino sem voltar com as mesmas dores, os mesmos problemas de coluna ou articular, né? A pessoa fica com fraqueza, né? E muitas ainda treina e não faz massa muscular. Tá? Tem muitos que acontece isso. Treina e não faz massa muscular. E ainda fica com dor, né? Porque tá muito baixo os nutrientes. Então a gente tem que entender que a gente precisa de testosterona, a gente precisa de proteína para construir músculo, a gente precisa de cromo, de magnésio, de zinco, de B12, de ferro, né? De potássio, de vários nutrientes, né? Que pra gente que são nutrientes fundamentais para você manter músculo, né? Então forçou, você vai engrossar suas fibras, mas você não vai conseguir manter.
Ou não vai conseguir manter, porque você não consegue manter o treino, porque você começa a ter dor, tá? Tem gente que começa a doer o pé, sabe? Porque desfunciona todo o organismo. Aí não aguenta nem pisar no chão e tem que parar o treino, tá? Isso acontece muito, né? E aí você não consegue manter o treino. Aí como você não tinha matéria-prima para fazer músculo, aí aquela parada de um mês para ou alinhar a coluna ou, né, melhorar aquela dor do braço ou do pé e tal, perde, ou da lesão do músculo ou do ligamento. Muita gente rompe ligamento ou machuca o ligamento, né? Machuca o músculo e não consegue manter, né? Então quem faz academia entende o que eu tô falando, e aí a pessoa começa a perder. Aí ela para o treino, perde toda a massa muscular, né? Perde um monte do que ela ficou treinando bastante para fazer, né? Aí fica flácido fácil, né? Então a gente precisa ter esses entendimentos. Bom, por hoje é isso. Era isso? Então tá, gente, ficamos por aqui. Muito obrigada. Tchau, grande abraço.